Uma das liturgias mais interessantes que você pode fazer na Pesach Sheni, na segunda Páscoa, bem detalhadinha, bem perfeitinha, são os alimentos, os ingredientes que serão colocados sobre a mesa, como por exemplo o prato da Kiará. O prato da Kiará, ele vai levar símbolos, ingredientes como símbolos da história na época, né? É uma travessa do ceder. O que é o ceder? O ceder é uma janta e nessa travessa você colocará 6 ingredientes nesse recipiente, tá? E esses 6 eu vou trazer para você aqui e você vai aprendendo aí. O primeiro, a qual nós vamos ir estudando, é a Betzá. Você já ouviu falar da Betzá? A Betzá é o ovo cozido, que você colocará sobre um prato na sua casa. Você que não tem uma queará, eu mostrarei para vocês o prato, né, com os seus 6 significados, porém nem todos têm esse prato. Mas o que eu faço, professor? Você pode montar de uma forma perfeita sobre o pano, sobre um pratinho bem bonitinho que você tem na sua casa e colocar os 6 ingredientes, cada um numa parte, para poder fazer a simbologia, lembrando dos seus significados. E o primeiro é a Betzá. A Betzá, ela é um ovo cozido que representa, naquela época, a oferenda da festa levada nos dias do templo sagrado, né? Quando eles subiam ao templo para comemorar as 3 grandes festas da lua nova, então era levado a oferenda, o ovo cozido, que representava a oferenda da festa levada no templo sagrado, no sagrado. Então ela substitui, né, hoje em dia, a carne do animal, que era constituído como parte principal da refeição de Pêssar, que era o animal que era limpo, purificado, um animal cacheiro, ou seja, próprio para o consumo e o alimento, era o cordeiro, que ele era morto, purificado, limpo do seu sangue, perfeitamente assado, bem assadinho, e depois era levado para que cada um comesse no seu lar, celebrando a Pêssar do Senhor. Carne, tá bom? Não é peixe, é a carne. Então o ovo ele simboliza isso. Mas por quê? Porque hoje não há o templo está derrubado. Como não há templo, não há sacerdote, não há levitas, então também não há sacrifícios para levar. Então você usa a Betzá, como todo bom judeu faz sobre a sua casa. Logo em seguida, depois da Betzá, você também tem o Zeroa. E o que é o Zeroa? O Zeroa é nada mais nada menos do que um pescoço de galinha assado, né? E o Zeroa, ele também tem um significado. Qual que é o significado do Zeroa? Ele significava o cordeiro, né? Ele representava o cordeiro, que era o sacrifício especial de Pêssar, na véspera da saída do Êxodo, que era a saída do Egito. Então, aquela carne, o pescoço de galinha, se lembrava o cordeiro que era morto à meia-noite. Lembrando que o Senhor falou, à meia-noite, lombo cingido, cajado na mão, sandálias nos pés, cinto amarrado, vocês estarão preparados. Assarão e comerão as pressas do cordeiro, porque será a Páscoa do Senhor, a Pêssar, onde o Senhor passará e trará a libertação. Então, nesse dia representa o quê? O cordeiro, que era o sacrifício especial de Pêssar na véspera do êxodo do Egito. E isso é feito anualmente, na tarde anterior à Pêssar, no templo sagrado. Então, antes, né, na tarde anterior, como foi, por exemplo, a última Pêssar, a última Páscoa de Jesus, nós lemos isso no Evangelho. Na quarta-feira ele faz a Pêssar, na quinta ele morre à tarde, na quarta ele faz, originalmente é na quarta-feira, ele faz o ceder de Pêssar, né, na véspera. E esse era o símbolo do cordeiro, né, simbolizando o sacrifício. Então Yeshua simboliza essa parte do Zeruah, nos lembrando que ele é o sacrifício da passagem, da transição do pecado para o perdão e a purificação, do Egito para a Terra Prometida. E essa é a transição, é o símbolo, né, do sacrifício pascal, é o Zeroa. Logo em seguida, depois do Zeroa, nós temos também o Maror. O Maror é ervas amargas. Maror, no hebraico, Mara, lembra? Mara, amargura, amarga. Maror, no plural, ervas amargas. Então, o que é o Maror? O Maror, ele é nada mais, nada menos do que lembrar a amargura do povo de Israel na escravidão do Egito.
O marô, ele é algumas ervas, algumas raízes fortes. Mas qual, professor, qual é essas marô que eu posso usar? Você pode usar a alface romana, a endívia, o gengibre, né? Ele simboliza a cebola, tá bom? Você pode utilizá-los como maror, porque são ervas amargas, que nos lembra da amargura da escravidão do povo de Israel lá na terra do Egito. Quando Deus vai os libertar com o braço forte e estendido, ele traz essa libertação. Então, normalmente, se usa alface romana, raiz forte ou endívia, que são as escolhas mais comuns do povo de Israel, que você também pode fazer para celebrar junto nesse cardápio da Queará do prato, como lembrança da amargura do povo de Israel. Não esquecendo que também logo em seguida estará junto ali na mesa um recipiente com água e sal, que também simboliza as lágrimas do povo de Israel, o quanto choraram, sofrendo na terra do Egito. E além disso, tem também o carpaz. O carpaz é um vegetal, a cebola, que é também uma raiz vegetal que não é tão amarga, né? Mas lembra-se das lutas massacrantes do povo hebreu, do povo judeu, né? Não só no tempo do Egito, mas também em 1943, no massacre do Holocausto, a qual meu avô foi um dos privilegiados pelo Criador ao escapar do Holocausto de 1943, pelas mãos de Hitler. Então, a cebola é uma raiz não amarga, que alude ao trabalho massacrante dos judeus como escravos, né? Então, as letras, para quem não sabe, as letras hebraicas da palavra carpaz, ela pode ser arrumada para formar a palavra perer samer. Perer significa trabalho, né? Trabalho massacrante. E samer é numericamente o número 60, que refere-se a 60 miríades, né? Totalizando, ou seja, os 600 mil judeus que foram libertos, tá bom? Por isso que a palavra carpaz, que a palavra carpaz significa, né, no verbo perer samer, trabalho massacrante, e samer, que é o número equivalente a 60, que lembra-se dos 600 mil judeus, que está em Êxodos, que foram libertos por Deus, fora mulheres e crianças, da escravidão. E para quem não sabe, não foi só judeus que saíram da escravidão. Junto com eles tinham egípcios e de outras nações que estavam com ele que foram libertos também, tá bom? Então você lembra que o carpaz lembra-se do massacre, da escravidão e da humilhação para a terra prometida, com a terra de regozijos, para quem era escravos, né? Agora viraram patrões, donos de si mesmos, donos de terras, a qual mal imaginariam que um dia teriam essa libertação através de Moisés, o grande Messias da época, tá? Então vamos lá. Além do carpaz, temos também o harócet. O que é o harócet? O harócet é uma mistura, tá? De pera, maçã, nozes e vinho, batido no liquidificador, tá? Então, a harócet, ela significa a mistura. Harócet, a mistura. A mistura, o que é a mistura? Essa mistura lembra-se, quando você fazer ela, você vai ver que ela forma uma cor amarronzada, como se fosse uma cor de barro. E é exatamente isso, ela lembra-se dos barros que eram fabricados, os tijolos, da qual os hebreus sofreram muito como escravo construindo, né, os obeliscos, construindo as pirâmides, construindo as estatuetas aos faraós na época, sendo humilhado e massacrado após José. Então esse é o harócet, tá? É essa massa que estará também nesse prato, que você lembrará também da luta penosa e trabalhosa com que eles tiveram para fazer tudo aquilo que Faraó mandava, ordenava, né? Sugando até o último sangue, a gota de sangue do seu corpo, para quem sofria ou era aleijado ou ficava doente, ele acabava matando porque não prestava mais. Então aí pegava mais outros hebreus e botava nos serviços forçados. Então essa é a harócet, a mistura, tá? E aí depois da harócet nós vamos para a última, que é o hazeret. O que é hazeret? Hazeret também é erva amarga, tá? É com essa erva amarga, né? Você pode comprar até mesmo no mercado. Ela parece com a couve. Já viu aquela couve de pétalas bem compridas, né? Aquela couve comprida? Sim, exatamente. Então é essa alface, né? Que simboliza também a amarga escravidão, né? Dos nossos
ancestrais do povo de Israel, o povo judeu no Egito, né? As folhas da alface romana, elas não são amargas, mas o talo, quando ele cresce no chão, ele fica duro, né? E fica amargo. Então, lembramos também que assim foi. Quanto mais o povo crescia, mais Faraó endurecia o coração e mais escravizavam-os, né? Para tentar humilhá-los, para tentar destruí-los, mas nunca conseguiram porque Deus já tinha plano com aqueles que estavam sendo humilhados. Isso é para você ver que não é somente na casa do Criador, na sinagoga, na igreja que temos que adorar a Deus. É nas simbologias, nas celebrações, através das festas do Senhor, né? Alguns dizem, não preciso celebrar essa festa. Para que eu vou celebrar a peça? Aí eu te pergunto, então por que você celebra Natal? Para que você celebra a Páscoa do Coelhinho? Para que celebra Dia das Mães, Dias dos Pais, Carnaval? Coisas que não é da nossa palavra, dentro das Escrituras. Não está no nosso calendário. Ah, eu celebro a Santa Ceia. Santa Ceia dentro da igreja é um ritual. Então se você pode celebrar a Santa Ceia, por que não celebrar a Pêssah, a Páscoa, que é a refeição da Santa Ceia? Porque a ceia não é aquele pão e vinho. O pão e vinho se chama Kiddush. Ela abre uma refeição. Ela não é a refeição é a ceia de Pêssah, de Páscoa, todos os anos. Então, o Kiddush, ela abre-se uma refeição. É totalmente diferente. Então, por quê? Por que não celebrar a Pêssah? Então, quando você come esses alimentos, quando você faz esses alimentos, coloca na sua casa, você está mostrando a grandeza da glória de Deus na vida daqueles que o amam e têm fé de verdade. Então, aí está também o Hazeret, né? Que mostra que sofremos também uma amarga escravidão e que quanto mais escravizado, quanto mais o pecado ou o inimigo luta para nos escravizar, mais crescemos, aprendemos. E é aí que ele se endurece. Porém, Deus também nos fortalece, trazendo a certeza da redenção e da libertação dessa escravidão. Então, aí está também o Hazeret. E, além disso, temos também o Matzot. O que é a Matzot? A matzá é o pão sem fermento, a qual você pode fazer muito bem lá na sua casa, tá? A matzá você pode preparar com a farinha, né? Assim, com azeite, sal, rapidamente, né? Não podendo permitir a fermentação dela, sem fermento algum. Você tem que limpar totalmente a sua casa, tirando todas as fermentações que há dentro da sua casa, todo tipo de fermento. Você pode fazer doação, pode vender os seus fermentos ou deixar do lado mesmo de fora da casa, como alguns judeus sefaradi ou askenazitas, né? Fazem normalmente. O que é askenazita? É um povo judeu de geração alemã, né? Da época alemã, ou sefaradi, que é advindo da época das Inquisições de Portugal, né, dos portugueses, colônia portuguesa. Então, existe alguns eles doam, eles vendem, outros não, só separam, guardam, colocam dentro de um armarinho do lado de fora de casa até o dia de Pêssah se passar, a noite de Páscoa se passar, no dia 26 de abril, na segunda-feira, é a Pêssah Sheni, segunda Páscoa, e você pode celebrar fazendo dessa forma na sua casa, utilizando de algumas velinhas. Nós acendemos algumas velinhas, mais ou menos 7, lembrando-se do descanso, Shabbat, o sétimo descanso do Criador, e ali junto com o vinho e junto com a carne de cordeiro e a matzá. Não esqueça a matzá. A matzá é o pão sem fermento ao qual Deus aparece e fala: vocês comerão pão à pressa, não vai dar tempo de fermentar o pão, então coma ele apressadamente. E o povo comeu o pão já tirando do forno ali, assado, pré-pronto, né? Sem fermento algum. E você lê isso em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo ensinando sobre a festa de Pêssah, dizendo: não celebremos a festa de Pêssah com a malícia, né, com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos, os pão asmo, né, pão sem fermento, da santidade, da fé, né, do amor ao Criador. Ele vai ensinar isso lá em 1 Coríntios 3, você dê uma lidinha, que você vai entender o que Paulo está dizendo aos Coríntios ali no capítulo 3, quando ele diz: celebremos a festa. Celebrar a festa. Paulo celebrava a festa. O povo, a nossa igreja do primeiro século, tá aí, 1 Coríntios capítulo 3. O povo celebrava a festa. Então por que você não celebra a festa? Celebre. Deus está te dando a segunda chance para você ser abençoado em nome de Jesus, junto com a tua casa, com a tua família. Então, o pão, são feitos 3 pães, né? São feitos 3 pães asmos, né? 3 pães assados ao forno, tirado rapidamente para que não fermente. E esses pães, né? O matzot, conhecido também um deles como aficumã,
Esses pães, ele representa as 3 castas de judeus da época, né? Que são os sacerdotes, os levitas e também os israelitas. Mas também ele representa, em Gênesis capítulo 18, do versículo 2 ao 6, representa as 3 medidas de farinha, a qual Abraão ordena e pede para que Sara cozinhasse e fizesse rapidamente os pães, junto com o cordeiro assado, logo em seguida que ele pede para um dos seus servos fazer, para aqueles 3 anjos que aparecem a Abraão, lá no capítulo 18, dê uma lida na Bíblia aí, no versículo 2 ao 6, Abraão aparece ali os 3 anjos a ele, né, representação divina do Criador ali, com a sua corte celeste, e ele vai e prepara, né, aquela bênção maravilhosa daquele pão, né, rapidamente assado, matzot, né, os 3 pães, aonde aqueles 3 anjos comem, né, e se alimentam com a Abraão. E para quem não sabe, um desses pães, né, na tradição judaica, nós separamos um deles, né? Eles é intercalado, coloca-se um pão, um guardanapo, um pão e outro guardanapo, fechadinho. Um deles, o pão fica maior, e esse pão maior é chamado de afikoman, que literalmente quer dizer deserto, ou na qualidade da palavra, aquilo que está por vir. E o interessante é que esse pão, na tradição judaica, ele é embrulhado num pano e é colocado de lado e depois escondido para que as crianças procurem pela casa, peguem esse pão, traga de volta, quebre e comam esse pão, né? E o interessante é que, lembrando que lá no Evangelho de Mateus, Jesus, quando está reunido com os discípulos, ele parte o pão e diz: comei, esse é o pão que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E você lembra o que diz no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 30 ao 51? Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo diz: eu sou o afikoman, eu sou aquele que está para vir. Eu estou aqui, mas vou retornar. E esse retorno ele confirma em Mateus capítulo 24, no versículo 42. Ele diz que virá, como se fosse o ladrão, que nós não sabemos a hora e o momento, mas ele fala que virá. E no momento repentino aparecerá para trazer o arrebatamento e o resgate do teu povo. Então, em Mateus capítulo 24, 42, João 6, do 30 ao 51, que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não foi Moisés que vos deu o pão verdadeiro, ao qual seus pais comeram, que era o maná do deserto, mas comeram e morreram, não. O pão que eu dou é esse: quem come terá vida eterna. Ele se coloca no lugar do pão, ele diz: eu sou esse pão, eu sou o afikoman. E por que os judeus escondem? Porque na tradição judaica sabemos que o Messias, o Mashiach, ele é o símbolo do pão da afikoman. Ele é aquele que está para vir e retornar. Ele é aquele pão que está oculto, escondido aos olhos do povo, mas um dia ele será manifesto claramente e aqueles que o buscam estarão vendo ele diretamente lá na glória. Então ele é este pão. E ele ainda diz lá no capítulo 14 de João também: não se turbe o vosso coração, creias em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: eu vou preparar o lugar, mas volto para buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também, vocês estejam comigo. Então ele é esse pão. Olha que coisa linda. Por isso que nós devemos celebrar a Pêssah, devemos celebrar as festas do Senhor e conhecer as simbologias. Porque se você não conhecer essas coisas, como que você vai entender as palavras de Jesus? Porque as palavras de Jesus estão conectadas com aquilo que está escrito. Ele mesmo disse, João capítulo 5, versículo 45, se vocês não crerem em Moisés, como crerão em mim? Querem crer em mim? Crê em Moisés. O que é crer? É praticar, acreditar em Moisés. Então você tem que crer no que Moisés ensinou. O livro de Êxodo, o livro de Gênesis, desde Gênesis a Deuteronômios, toda a Torá, todas as escrituras, os profetas falam de Jesus, mas para você chegar em Jesus, precisam estudar isso, buscar e conhecer e praticar. Então é isso. Essa é a Pêssah. Essa é a Páscoa, que vocês simplesmente aqui estão passando, ainda até demoradinho, mas é uma coisa rápida e simples, para que você entenda. Tá? Então celebrem a Pêssah Sheni. Está chegando na segunda-feira, agora dia 26. Então celebrem. Guardem a Pêssah. Comemorem ao Senhor. Lembra que Jesus é o seu pão vivo. Lembra que aquele cordeiro, lembra que o Zeroa é o sacrifício pascal que Yeshua fez por você, que Deus o enviou. Lembra que as carpás, as ervas, o marora, as ervas amargas, é um símbolo da amargura do povo de Israel, assim como você vive em amargura e precisa de uma libertação e largar a amargura para a salvação. Lembra-se da Betzal, o ovo, que é nada mais nada menos que a oferta, a oferenda no templo, era a melhor oferta que você tinha, você oferecia. Então lembra, quando você olhar aquele ovinho cozido ali, lembra-se,
que ali você tem que oferecer o melhor ao Senhor. Lembra também da Haroset, lembra da mistura, que um dia você, escravo do inimigo, construiu aquilo que o inimigo queria até hoje na sua vida, mas quebrando todo esse tipo de encanto, hoje você vai construir uma vida livre com Yeshua e salva com o Deus de Israel. Então essa é a Pesach Sheni que você vai celebrar, e eu te digo, qualquer dúvida que você tiver, entra lá no nosso canal, lá clica lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Não se esqueça, faça suas perguntas e nós vamos sanar todas as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido aqui conosco agora nesse momento, nesse vídeo, e saiba que o Eterno está contigo. Deus está conosco. Estamos já no tempo do fim, sabemos muito bem disso. E a hora é agora, em que os adoradores aparecerão e adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Yeshua disse isso àquela mulher no Evangelho de João e está dizendo aqui para você nesse momento mais uma vez. Adore ao Criador em espírito e em verdade. E essa é a verdade. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe grandemente a você, a sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e coloque sobre você, dentro de você, a paz. Shalom, shalom, até mais.